Meu filho completou 18 anos. Já posso parar de pagar a pensão alimentícia? E aí, será que pode? Pois é essa dúvida que eu vou abordar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Direito de Família de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco, sou advogado especialista em Direito de Família e Sucessões e hoje, meus amigos, venho abordar aqui uma dúvida muito frequente. Doutor, afinal de contas, quando o filho completa 18 anos, o pai pode parar de pagar a pensão? Pode deixar simplesmente de depositar? Será que pode mesmo? Bom, eu recebo muitas dúvidas realmente iguaizinhas a essas todos os dias. As pessoas acabam repetindo. E por ser uma coisa tão óbvia para nós, mas o óbvio precisa ser dito, eu resolvi gravar esse vídeo para que chegue essas informações em mais pessoas. Por isso, pessoal, já peço que vocês cliquem aqui no nosso botãozinho de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês sabem que passam por situação de ou pagar alimentos ou receber pensão, e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, como eu disse, para acompanhar o nosso conteúdo semanalmente, de uma forma direta ao ponto, falando de direito de família, de uma maneira que as pessoas consigam compreender, certo? Bom, vamos lá. A resposta para essa pergunta, categoricamente, é não. Não é automático o fim do dever de prestar alimentos para os filhos quando eles completam 18 anos. Por que não? Vamos lá, eu vou fazer uma rápida explicação aqui para vocês entenderem o contexto desse assunto. Enquanto os filhos são menores de idade e os pais acabam se divorciando, se separando, é natural que aquele que não reside basicamente com a criança, eu vou resumir a história, aquele que não reside com a criança, ele deva pagar alimentos. Esse é o nome técnico para pensão alimentícia. E esse dever de pagar pensão, de pagar alimentos, ele decorre do poder familiar. Ou seja, a lei determina que aquele pai e mãe, até os 18 anos, juridicamente, tem uma obrigação legal com aquela pessoa, certo? Então, o dever de subsistência é para garantir a subsistência daquela pessoa que, em tese, não pode trabalhar, ele vai decorrer aqui do dever familiar, né, ou do poder familiar, e esses pais são obrigados a fazer esse pagamento. Então, meus amigos, o que muda aqui? Até os 18 anos, as necessidades dessa pessoa, dessa criança ou adolescente, elas são presumidas, independentemente de eu precisar comprovar que aquela criança ou adolescente precisa receber pensão porque precisa pagar o colégio, o lazer, a educação, a saúde, seja o que for, eu não preciso comprovar as necessidades. Elas se presumem. Afinal de contas, é uma pessoa incapaz ou relativamente incapaz após os 16 anos, mas que ainda não está pronta para exercer o trabalho, não tem condições de subsistir sem a ajuda dos outros, certo? O que muda quando essa pessoa completa 18 anos? E é aqui que há muita confusão. Se tornou esse mito de que com 18 anos se para de pagar pensão ou não tem mais a obrigação. Porque o que se encerra aqui com a maioridade é justamente o poder familiar. Ou seja, os pais não exercem mais poder familiar sobre os filhos. Não quer dizer que, evidentemente, o vínculo paterno ou materno se encerre, mas aquele vínculo legal que obriga a garantir a subsistência do outro, se encerra aqui. O que não se encerra, em decorrência do grau de parentesco, tá? Ou do princípio aí da solidariedade familiar, alguns podem dizer assim, é a obrigatoriedade de alcançar auxílio para essas pessoas mesmo após 18 anos. Então o que acontece, meus amigos? Vamos lá, vamos pegar um cenário muito comum. Nós temos um pai aqui divorciado da mãe e teve uma sentença, um processo que condenou esse pai a fazer o pagamento mensal de pensão alimentícia para aquele filho. Quando chega nos 18 anos do filho, ele não pode simplesmente parar de pagar essa pensão. Esse pai que está interessado em exonerar esta obrigação, tá? Em acabar com essa obrigação da pensão, ele tem que ir ao juiz para solicitar que o juiz analise a situação agora e dê vistas do processo para o filho. Por quê, meus amigos? Porque a partir dos 18 anos, as necessidades do filho, elas já não são mais presumidas. Eu preciso, enquanto filho, enquanto credor de alimentos, eu preciso comprovar as minhas necessidades, para daí sim continuar recebendo pensão alimentícia. Olha só o que diz aqui a súmula
358 do STJ. A ação de exoneração de alimentos, que é impetrada, né, vamos dizer assim, ou intentada pelo alimentante, ela vai ser submetida a um contraditório. Então vejam só a diferença. Enquanto é menor de idade, não existe contraditório, porque as necessidades da criança e do filho são presumidas. A partir da maioridade, elas não são mais presumidas. Aquele que quer continuar recebendo a pensão vai precisar se defender no processo de exoneração de alimentos, que o pai vai colocar, para comprovar que ele ainda precisa de alimentos. Em quais situações? Naquelas situações em que o filho não consegue ainda um trabalho, ou estuda, ou que ainda, mesmo que trabalhe, o salário dele, os rendimentos, não façam frente às despesas que aquela pessoa tem. Então, aqui sim vai se entrar no cerne da questão, vai se discutir se essa pessoa ainda tem direito a receber pensão. Então, meus amigos, para resumir esse passo aqui do nosso vídeo, vejam que não existe uma idade limite para receber pensão. Tá? É mito quando dizem que com 18 anos se encerra o dever de pagar alimentos. E eu não estou aqui dando opinião, eu estou te trazendo o que a lei diz, o que a jurisprudência do nosso país diz. Não adianta colocar aqui nos comentários, ficar bravo comigo, ficar bravo com as informações. Eu estou aqui como porta-voz das informações jurídicas para que você tenha acesso a essas informações. É muito comum, meus amigos, a gente ter casos, e vários casos aqui na jurisprudência, de pessoas com 25, 26 anos ainda recebendo pensão dos pais. Né? Eu mesmo já vi casos com pessoas de 32 anos recebendo pensão dos pais. E evidentemente vai depender do caso concreto, que vai ter que se avaliar por que essa pessoa ainda precisa de realmente receber um valor para a subsistência dos seus pais, e que isso seja obrigatório, obrigado por lei. A minha opinião é que é bem complicada essa situação, né? Então, fica a cargo de cada caso a gente analisar. Eu não posso aqui dizer se está certo ou não. Ainda, meus amigos, para encaminhar aqui o final do nosso vídeo, eu não vou fazer... Esse vídeo aqui não é um vídeo para falar sobre o Instituto da Pensão Alimentícia de forma mais ampla. Se vocês até quiserem que eu faça um vídeo para falar aqui como se calcula a pensão, é sempre 30% ou não, esses outros mitos que se carregam em cima dessa situação da pensão alimentícia, coloca aqui nos comentários que eu faço sim um próximo vídeo para abranger mais o assunto pensão. Hoje eu estou falando aqui sobre a questão da exoneração quando o filho completa 18 anos. E vejam só, para trazer um adendo aqui, esse pai que parou de pagar a pensão quando o filho completou 18 anos, ele pode sim e vai ser possivelmente executado. Tá? Executado em que sentido? O processo, certo? A dívida vai ser executada. Agora, o filho maior de idade já tem condições dele próprio buscar o judiciário e ingressar com uma ação contra o pai para receber os atrasados. Por que atrasados? Porque a gente aqui, na minha hipótese, nós ainda temos uma sentença que definiu que aquele pai é obrigado a pagar a pensão. E como ele simplesmente parou de pagar, começa a correr meses ali em aberto, e esses meses eles podem ser cobrados. Vou te trazer um dado importante também, um fato importante que também gera muita curiosidade e muitas dúvidas. Pensão alimentícia da cadeia realmente, isso aqui poderia ser um vídeo sozinho, tá? Mas eu vou trazer aqui brevemente, talvez eu possa abordar também em outro vídeo, se vocês assim me pedirem. Aquele que parou de pagar pensão por sua conta própria, ele está correndo um grande risco, meus amigos. Sim, risco de ser preso. Realmente, a gente sabe que no Brasil, uma das poucas coisas que dá cadeia é não pagar pensão alimentícia. Como é que funciona isso? O nosso Código de Processo Civil, vou colocar na tela aqui para vocês, o artigo 528, ele vai dizer o seguinte, que o não pagamento da pensão alimentícia pode ensejar em prisão. Mas como é que funciona? Aquele filho que está com as parcelas em atraso, né, em relação ao pai que não pagou, ele vai lá e ingressa com um pedido. O que ele pode cobrar do pai que, se o pai não pagar, vai ser preso? Apenas, vejam só, apenas até as últimas 3 parcelas de pensão alimentícia não paga. Por que até as últimas 3, Daniel? Como assim? Vamos lá. Se esse pai está há 1 ano, 12 meses sem pagar a pensão, e o filho agora resolveu cobrar na justiça, ele vai ter que fazer isso através de 2 processos. Essa é a forma mais correta, tecnicamente falando, tá? No primeiro deles, esse filho ele pode aqui reunir as últimas 3 parcelas não pagas
pelo pai, e as que se vencerem durante o processo, e esse pai vai ser aqui intimado, citado, intimado a pagar em até 3 dias, vejam só, 3 dias sob pena de prisão. Exatamente. Então as últimas 3 parcelas não pagas pelo pai, elas dão ensejo a uma execução de alimentos pelo rito da prisão. E as demais, no meu exemplo, as demais 9 prestações não pagas, o filho perdeu esse direito de cobrar? Não, jamais. Os alimentos são imprescritíveis. Vejam bem, eles não prescrevem. O direito de cobrar na justiça, ele não termina, em regra, tá? Vou deixar em regra porque vai ter gente dizendo que, Daniel, mas depois de 2 anos da maioridade, prescreve. Ok, mas eu vou deixar isso como uma regra, tá? O que acontece? Essas 9 parcelas que ficaram em aberto aqui, que não podem ser cobradas pelo rito da prisão, o filho vai ter que fazer a cobrança através do que determina o artigo 523 do Código de Processo Civil, pelo rito da penhora, como nós chamamos. E aqui a coisa é diferente, porque aqui o pai não pode ser preso se não pagar a dívida decorrente dos meses anteriores aos últimos 3. Se ele não pagar aqui em 15 dias, veja só que aqui muda o prazo, em 15 dias não pagar ou apresentar defesa para dizer por que não pagou, ele vai ter aqui bens expropriados, bens penhorados, é isso que diz. Então vai se chegar no patrimônio desse credor, desse devedor, melhor dizendo, para poder satisfazer esse crédito de pensão. Certo, meus amigos? Esse aqui é o resumo da obra, bem resumido mesmo, para não ficar longo esse vídeo, para que você possa acompanhar até o final. Eu sei que muita gente vai me perguntar o seguinte, Daniel, mas como assim? Eu já recebi aqui um mandado de prisão cobrando os últimos 5 anos de pensão que eu não paguei. Eu sei, é verdade. Tem muito juiz que não aplica a lei de forma correta. Eles sequer se dão ao trabalho de olhar ali a planilha de cálculo que os advogados juntam para conferir se realmente aquele pedido de prisão do credor de alimentos está contemplando apenas as últimas 3 parcelas ou todo o período. Eu mesmo já defendi várias vezes aqui pais que estavam sendo intimados a pagar pela pena de prisão o valor de 1 ano, 2 anos de atraso de pensão. Então isso está errado. Está errado e essa aqui caberia uma impugnação a esse cumprimento de sentença, né, ou essa execução, para dizer pelo menos o seguinte, olha, Silêncio, só um pouquinho. Eu sei que eu não paguei, não estou dizendo que eu não paguei, preciso pagar, mas se eu não pagar, sob pena de prisão, não é esse valor todo, é apenas essas últimas 3 aqui. E aí, isso normalmente acaba, o dinheiro magicamente surge no bolso do devedor e ele sim paga para não ir preso. Então, vejam bem que tem aqui coisas bastante corriqueiras que acabam acontecendo realmente diariamente em todo o Brasil, mas que estão erradas e vocês precisam se atentar para isso. Então, meus amigos, isso aqui é informação de graça, gratuita. Valorizem o conteúdo prestado aqui pelos criadores de conteúdo aqui do YouTube. Deixe pelo menos o seu like aqui, se inscrevam para o nosso canal continuar crescendo e a gente ajudar cada vez mais pessoas com informações. Certo? Estou deixando aqui o contato do WhatsApp do escritório. Qualquer dúvida relacionada a esse assunto ou outro assunto aqui do nosso canal, do direito de família ou sucessões, nos procurem, será um grande prazer poder ajudar vocês e contem conosco. Até o próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço.